Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Quem está contente, dá um glória a Deus aí. Amém, aleluia. Então tem muita gente contente hoje. Um feriadinho assim que a gente pega de quinta, sexta e me dando para sábado e domingo é tão bom, né? Quem curtiu, aproveitou um pouquinho o feriado aí? Às vezes a gente se programa para aproveitar o feriado, às vezes a gente tira para resolver tantas coisas, né? E o tempo acaba ficando tão curto, mas eu brinco até com a minha família, ela fala, tão bom feriado assim. Podia vir uma nova lei, implantar um feriado sempre sexta ou segunda-feira, né? Seria tão bom. Oi? A troca, né? Verdade. E eu louvo a Deus por nós estarmos aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite. E tenho certeza que Deus vai continuar a falar conosco. Amém? Deus já tem falado conosco através das orações, dos louvores. Deus já vem falando nos últimos cultos. Não sei se vocês têm percebido, mas talvez não tão de uma forma tão intencional, naturalmente falando. Mas eu creio muito no sobrenatural de Deus. E se a gente pegar as últimas mensagens, os últimos cultos, tudo que Deus já vem falando, tudo já vem trazendo uma linha para nós de despertar, de acordar, de restaurar. Não sei se vocês perceberam as últimas mensagens, mas todas vêm com um teor de acorde, igreja. É tempo de se levantar, é tempo de restauração, é tempo de não somente restaurar, mas nós de vivermos algo novo da parte do Senhor. E o tema, né, dessa série de mensagens a qual nós estamos participando, nada mais é, como a pastora já falou, do sepulcro a Pentecostes. Se a gente parar para analisar até o tema, né, dessa série de mensagens, já nos traz algo para nós meditarmos e falar, opa, o que Deus tem para mim? Individual. O que Deus tem para mim como família? O que Deus tem para mim como igreja? O que Deus tem para nós como igreja, como corpo? E aí é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, amém? Iremos ler dois textos, um no Velho Testamento e um no Novo. E antes que alguém pergunte, mas o que isso tem a ver com o tema da mensagem, das séries? Calma, tudo vai ficar claro ao final, amém? Então peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16, verso 20. O primeiro texto ao qual nós iremos ler está em Juízes, capítulo 16, verso 20. Anuar, obrigado pela água, viu? Não sei onde está, cadê ele? Obrigado, Deus abençoe. Tá ali atrás. Eu vou ler com a versão aqui da NVT também, com vocês, que diz assim: então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes, e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Amém? Glória a Deus. É difícil com essa mensagem, né? Agora peço que vocês vão um pouquinho lá na frente, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, iremos ler dos versos 9 ao 12. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versos 9 ao 12, que diz assim: e voltando do túmulo foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam, relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Amém? Nós já oramos, mas eu gostaria de orar mais uma vez, assentado mesmo. Peço que vocês coloquem a mão nos seus corações e vamos orar, para que Deus continue a falar aos nossos corações, para que Deus continue a falar conosco nessa noite, amém? Senhor Deus e Pai, queremos te louvar, te exaltar e te engrandecer, ó Deus. Queremos te dar honras e graças pela oportunidade a qual o Senhor nos concede de estarmos aqui diante de ti, ó Pai. E nesta noite queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha ter a plena liberdade de agir e trabalhar em nosso meio. Queremos dar ao Senhor essa liberdade, ó Pai.
Que teu Espírito Santo possa vir e atuar, Senhor, e encontrar corações quebrantados e contritos diante de Ti, ó Deus. Que os nossos ouvidos, a nossa atenção esteja somente para a Sua palavra e nada além dela, ó Pai. Que todas as dúvidas, preocupações, inquietações que possam nos afligir, fique da porta para fora agora, neste momento. Vamos ouvir somente a Sua voz, ó Pai. Que todas as barreiras, todos os laços, tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, que sejam quebrados agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E como eu tenho o costume de orar, que mais uma vez no culto dessa noite, ao término, ó Pai, o Seu nome seja exaltado em nossas vidas, o Seu nome seja glorificado através de nossas vidas, ó Pai, e que nós tenhamos a melhor semana de nossas vidas até hoje, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Assim nós queremos Te pedir e já Te agradecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Quantos conhecem a história de Sansão e Dalila aqui? A gente aprende muito na escola dominical, né, na escola infantil. Tem até algumas emissoras de TV também que passam bastante as séries. Não dá para nós tirarmos tudo dali para nós, né? Tem muitas coisas que eles colocam para implementar um pouco a história, romantizar um pouco mais a história. Mas todos nós, de alguma forma, sabemos, conhecemos, ouvimos algo sobre a história de Sansão e Dalila. Sansão, alguém escolhido por Deus desde o ventre, alguém que tinha um chamado, alguém que nasceu com um propósito, de ser um juiz, um libertador do povo de Israel, a fim de combater os filisteus. Filisteus esse que tinha por hábito afligir o povo de Israel, perseguir, matar, fazê-los de escravos. E segundo alguns estudos, principalmente históricos, eles vão dizer que os filisteus, eles quando crianças, eles já eram formados de uma forma bélica, para poder ter, desde criança, para poder ter habilidade com espadas, com escudos, com lanças, e já era embutido neles, né, esse sentimento de ódio, de raiva, contra o povo de Israel. Por isso que a gente vê essa coisa tão ferrenha, desse ódio, dessa coisa contra o povo de Israel. Claro, tem um lado espiritual, isso é fato, mas tem aquele ato que as crianças já vêm absorvendo com aquilo, já vai crescendo com aquilo, e Deus levanta justamente Sansão, para ser esse homem, aquele que vai ser o libertador, aquele que vai ser o juiz, aquele que vai ser o instrumento de Deus para mudar a história daquele povo. Não quero me ater muito à história, para não passarmos muito tempo aqui, tem outras coisas para nós compartilharmos, mas todos nós conhecemos essa história de Sansão e Dalila. Alguém, como eu falei, com propósito, com chamado, com unção, com poder, com força, com autoridade, alguém conhecido e reconhecido por aquilo que ele fazia e por quem o chamou. Tanto é que ele era odiado pelo povo filisteu, porém, todavia, entretanto, ele deixou um pouquinho, com o tempo, as suas vontades, o seu eu, falar mais alto. E o tema da mensagem dessa noite é resgatando a intimidade. Resgatando a intimidade. Como falei, Sansão, alguém que já nasceu com um propósito, já nasceu com uma unção, já nasceu com um chamado. No decorrer da sua vida, por desejos carnais, por desejos físicos, acabou se envolvendo com um povo que não era para se envolver, acabou se envolvendo com uma mulher que não era para se envolver, a ponto de que ele perdeu aquilo que era mais precioso. Eu separei alguns textos aqui, só para nós contextualizarmos um pouquinho a história. Deus já havia falado para Sansão não se envolver, não se relacionar, não ter nenhum tipo de pacto, nada com aquele povo, porque ele era de uma origem, ele era de um povo santo, um povo escolhido de Deus. Só que nessas indas e vindas, talvez por algum momento da sua história, por tudo aquilo que ele representava, por tudo aquilo que ele tinha perante Deus, o seu eu começou a falar mais alto, a sua vontade começou a falar mais alto, e ele foi dando voz, foi dando vazão, a ponto de que ele começou a permitir com que Dalila começasse a tocar
daquilo que era mais precioso dele. A ponto de que ele começou a permitir com que ela brincasse com aquilo que era mais precioso que ele tinha. O símbolo do relacionamento dele para com Deus. No capítulo 16, verso 6, diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado para perder e derrotar-te? Disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 cipós de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então se enfraqueceria e seria-me eu como outro homem qualquer. Essas suas indas e vindas, relacionamentos, os filisteus já querendo de alguma forma encontrar algo que pudesse roubar a força, para que pudesse limitá-lo, ao perceberem que ele se apaixonou por Dalila, e Dalila era uma mulher muito esperta, muito inteligente, interesseira, falou, com os soldados filisteus: se vocês me pagarem, eu consigo para vocês essa resposta. Se vocês me derem dinheiro, eu consigo para vocês o que vocês querem. E ela fez um acordo com os soldados, e ela começa a perguntar para ele: da onde vem a sua força? Da onde vem esse poder? Da onde vem tudo isso que você tem? E como, além de vir, como nós poderíamos de alguma forma te amarrar e te prender a ponto que você perdesse tudo isso que você tem? Aí ele fala: se me amarrasse com 7 cipós de vimes frescos. Aí ela vai e amarra ele. E quando ela amarra ele, ele está deitado no colo dela, dormindo, e ela começa a falar: Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. Aí ele se levanta, quebra esses cipós amarrados, aí ela fica triste, porque ele mentiu para ela. Verso 10: então Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, e ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria, e seria como outro homem qualquer. E ela assim o faz. Pega cordas novas, amarra ele, e mais uma vez ela vai gritar, quando ele estava dormindo com ela: Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo. Aí ele se levanta, rompe aquelas cordas, quebra. Eu fico imaginando a cena. Eu já falei isso da outra vez, eu sou muito visual, eu gosto de conjecturar. Eu fico imaginando ele deitado na cama com ela, e ela gritando: Sansão, só vem os filisteus. Imaginei ele se levantando. Sabe aquela cena de filme? Vem até o flash de luz assim, ele se mostrando sua força, seu poder, sua autoridade, sabe? Mostrando para ela que, pode deixar comigo que eu resolvo, sabe? E ele não estava percebendo, mas ele já estava permitindo que ela tocasse, ou chegasse perto daquilo que era mais sagrado. Verso 15: então ela lhe disse: como dirás, tenho amor por ti, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste o que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E ele, abrindo o seu coração, disse-lhe: nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia a minha força, me enfraqueceria, e seria como outro homem qualquer. Vendo, pois, Dalila, que já lhe abrira totalmente o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi essa vez, porque agora me abriu totalmente o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram a ter com ele, trazendo o dinheiro para com ela. Nas outras vezes ele estava brincando, das outras vezes ele estava fazendo um teatro com ela, querendo se mostrar, querendo mostrar para ela que ele tem força, que independente do que amarrassem ele conseguiria se soltar. Mas se tem uma coisa que a mulher no caso da Dalila,
é persistente. E ela conseguiu induzir ele a fazer aquilo que ela queria, aquilo que ela estava mais precisando, que é que ela contasse o segredo, a ponto de que ela tocasse no que era sagrado, a ponto de que ela tocasse no símbolo de Deus para com Sansão, a ponto de que ela colocasse as mãos no cabelo e cortasse. Ela vai chamar os soldados, enquanto eles estão dormindo, o soldado vai, raspa a cabeça dele, corta os cabelos, e ali se foi o símbolo da aliança de Deus para com Sansão. E aí ela vai dizer: Sansão, Sansão, os filisteus estão vindo. E aí ele vai se levantar e vai dizer: fique tranquila, porque eu vou fazer como das outras vezes. Porém, não sabia ele que já o Senhor o tinha deixado. E aí os soldados vêm, pegam Sansão, levam como escravos, furam os seus olhos e fazem dele como palhaço diante o rei e o povo filisteu. A ponto de que na história vai dizer que eles estão sentados comemorando, e o rei fala assim: chame Sansão, para que ele sirva-nos como alegria diante dos nossos olhos. Alguém que foi escolhido por Deus, alguém que nasceu com um chamado de Deus, alguém que nasceu com um propósito de Deus, alguém que nasceu com um intuito, alguém que tinha a promessa, alguém que o seu corpo exalava essa intimidade, esse poder, esse chamado de Deus para com ele. Porém, ele não vigiou, ele não cuidou do seu chamado, ele não cuidou do seu ministério, ele não cuidou daquilo que era mais precioso, que era a intimidade dele com Deus. E o que é mais triste é que ele foi fazer aquilo que ele fazia, mas não percebeu que o Senhor já havia deixado. E aí eu quero trazer para nós algumas lições nessa história. Quantas vezes que nós achamos, pensamos que estamos fazendo certo, o correto, e entramos numa rotina e achamos que Deus está conosco, mas Deus já não está. Quantas vezes que nós cumprimos as nossas escalas, pensando que estamos fazendo o que é certo, o que é correto, e Deus está aprovando, e Deus já está longe há muito tempo. Quero dizer uma coisa para nós, igreja: alguns momentos, algumas áreas, algumas ações da nossa vida nós tomamos, e não é porque está indo bem, significa que Deus está conosco. Deus está nos alertando hoje: pare um pouco, vamos observar a nossa vida, vamos observar o nosso chamado, vamos observar aquilo que Deus colocou em nossas mãos, vamos observar qual o caminho que a minha vida está tomando, o que a nossa vida está indo. Vamos observar se o nosso caminho está correto, segundo as Escrituras. Vamos observar se aquilo que Deus colocou para eu fazer, para eu realizar, está de acordo com aquilo que Ele falou para eu fazer. Ou será que nós estamos caindo numa zona de conforto? E no caso de Sansão, que era pior, ele se acostumou tanto com o pecado, tanto com o erro, tanto com aquilo que já fazia parte da vida dele, ele fazia e achava que o Senhor estaria sempre com ele. Mas Deus é santo, Deus é puro, Deus é verdadeiro. E aonde há sujeira, não há limpeza. Aonde há trevas, não há luz. Aonde há mentira, não há verdade.
E aí aquele homem que era símbolo da representação de Deus para com o povo, serviu como um palhaço nas mãos dos filisteus. Agora vamos para Lucas 24. Um texto que nós conhecemos bastante também, fala acerca da ressurreição de Cristo. Todos nós conhecemos a história. Jesus, ele veio com um propósito. Ele veio para cumprir algo. E ele cumpriu. Com maestria. Com perfeição. E todos nós nascemos com propósito, amém, igreja? Todos nós já nascemos com chamado, com propósito. Todos nós somos chamados para algo perante o Senhor. Só que muitas vezes na nossa caminhada nós falhamos, nós erramos, nós pecamos. Isso é natural do ser humano. Até porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. O sinônimo de nós estarmos aqui é porque, por mais perfeito que nós sejamos, sempre haverá algo para ser mudado em nós. Algo que nós não encontramos na pessoa ou na figura de Cristo, porque Ele foi perfeito. E esse verbo que se encarnou, que está lá em João 1, que vai dizer que o verbo se encarnou, é justamente aquele verbo, aquele poder da palavra que habita com Deus. Ele veio e se materializou em nós. Aquele verbo que criou todas as coisas. Tanto é que no hebraico o verbo em hebraico significa dabar, que dá o sentido de criação, agente da criação, alguém ou algo que cria as coisas. Esse verbo que se materializou e viveu entre nós, ele veio para cumprir um chamado, um propósito. E ele cumpriu da melhor maneira possível. E ele nos dá todos os indícios de que ele só não cumpriu, mas que ele continua em sacrifício ecoando até os dias de hoje. E neste contexto, quando nós compartilhamos de Lucas 24, vai dizer que quando as mulheres elas foram ao sepulcro para ver Jesus, o corpo já não estava lá. E elas ficaram espantadas, assustadas com a história, com aquilo que estava acontecendo. E aí apareceram algumas pessoas ali conversando com ela, os anjos falando com ela e falam: por que vocês estão tão preocupadas? Vai e anuncia isso que vocês estão vendo. E aí elas foram cheias de vigor, cheias de ânimos para avisar aos 11 discípulos, porque Judas já havia morrido, mas ela foi avisar para eles: olha, Jesus não está mais lá, Ele ressuscitou. E era para eles darem glória a Deus, aleluia, pular, rodopiar, era para eles fazerem festas. Mas o que eles vão dizer para elas? Ah, você está falando isso? Mulheres, vocês estão falando isso? Vocês parecem loucas. Eu não consigo acreditar em vocês. Olha que história, né? Os discípulos andavam com Jesus, andaram com Jesus, viveram os milagres, ouviram todas as mensagens de Jesus. E Jesus já havia dito para eles: eu vim para padecer, para morrer, ressuscitar ao terceiro dia. Isso se cumpriu. E quando as mulheres vão avisar a eles, eles vão dizer o que para elas? Eu não acredito em vocês. Olha que coisa. A saber também, tem um contexto histórico, as mulheres ali não tinham voz ativa, elas não tinham crédito para falar, para pregar, para levar alguma mensagem. Mas eram discípulos, ouvindo essas mensagens. E andando um pouquinho mais para frente, num caminho de Emaús, estão os homens conversando e dialogando. Vocês viram o que aconteceu? Está um boato aí que Jesus ressuscitou, mas ninguém viu. Que coisa doida. Sabe aquelas fofoquinhas santa? Que aqui não tem, glória a Deus por isso. Mas sabe aquela fofoquinha santa? Você viu? Ficou sabendo? Te disseram? Nossa, quem já ouviu algo assim, né? Vocês viram, ficaram sabendo? E aí Jesus chega do lado deles, como quem não quer nada. Ô, meus filhinhos, como que vocês estão? O que vocês estão falando? O que vocês estão conversando? E aí eles vão dizer o que para Jesus? Peraí, será que você é o único que não sabe a história?
Será que você é o único que não conhece o que está acontecendo? Será que você é o único fora do planeta Terra? Todo mundo aqui sabe a história, todo mundo já conhece, e você não? E aí eles começam a narrar a história, a falar a história, e olha que coisa, né? Eles começam a falar de Jesus para Jesus. Eles começam a falar, disseram que havia um homem ressuscitado, eles foram lá, as mulheres foram lá, está um boato falando que ele ressuscitou, e eles estão falando de Jesus, para Jesus, sem saber que aquela pessoa é Jesus. E aí eu quero fazer uma pergunta para nós nessa noite. Qual a conexão entre essas duas histórias que nós compartilhamos? Sansão e Dalila e essa do caminho de Emaús. A ligação é que na primeira história, Sansão não percebeu quando perdeu a presença. Já no caminho de Emaús, eles não perceberam quando chegou a presença. Na primeira história, Sansão não percebeu, mas a presença já tinha saído. No caminho de Emaús, ao conversarem com Jesus, eles não perceberam, mas a presença estava lá, falando com eles, dialogando com eles, ensinando eles, mas eles não perceberam. E aí eu faço outra pergunta para nós. O que é pior? Perdermos a presença e não percebemos, ou não perceber quando a presença chega? O que é pior para você, igreja? Ambos os cenários, nós estamos vendo pessoas com relacionamento, intimidades com Deus, mas por algum motivo, por algum momento da história, perder a sua intimidade, o seu relacionamento, a sua vida íntima com Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nesta noite, nessa série, do sepulcro a Pentecostes, para nos dizer, para nos alertar, que a presença dEle está aqui. Para nos alertar que a presença dEle só não está, mas esteve, estará todos os dias. E que embora muitas vezes nós estejamos meio longe, meio afastados, não percebendo, Ele continua falando, Ele continua ensinando, Ele continua corrigindo, Ele continua nos colocando nos trilhos, Ele continua ouvindo as nossas orações, Ele continua falando, ei Eric, fica quieto, não é hora de falar. Quieto, é hora de orar. Ele continua falando, agora é hora de se manifestar. Ele continua atuando através dos louvores. Ele continua atuando e trabalhando através da vida dos irmãos. Ele continua trabalhando e atuando no nosso dia a dia ainda hoje. Mas a questão é, será que nós estamos ligados, íntimos com Ele a ponto de que quando Ele chega e quando Ele fala, os nossos ouvidos estão abertos para discernir a voz dEle? Eu não consigo mensurar nesse primeiro contexto agora, o que é pior? Se é perder a presença, ou não perceber quando ela chega. Mas eu posso dizer que qualquer coisa sem a presença é o pior. E Deus está nos alertando hoje, igreja. Abra os seus ouvidos. Estejam atentos com aquilo que Deus está falando. Estejam atentos com aquilo que Deus tem nos mostrado todos os dias. Deus tem suas multiformas de agir, de trabalhar, de operar, e nós muitas vezes limitamos a Deus mediante aquilo que nós achamos que Ele deve falar, ou como deve falar, como deve se manifestar.
Muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco através de um relâmpago, através de um furacão. E Deus fala através do silêncio. Muitas vezes nós queremos que Deus se manifeste conosco com poder, com autoridade, com revelação. E Deus se manifesta no oculto, no simples dobrar dos nossos joelhos perante Ele. Sansão perdeu a presença porque ele estava brincando com o pecado, deixando com que aquilo que tirava ele da presença de Deus fosse chegando aos poucos no símbolo da intimidade, do relacionamento dele para com Deus. E aí eu falo para nós, todos nós, e eu me incluo nisso, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com quem nós abrimos nossos corações. Vamos tomar cuidado com quem nós compartilhamos nossos sentimentos. Vamos tomar cuidado para quem nós nos abrimos. Vamos tomar cuidado com quem nós colocamos dentro da nossa casa. Vamos tomar cuidado com quem nós compartilhamos os nossos segredos, os nossos sonhos. Vamos vigiar, igreja. O inimigo não precisa de muito para entrar em nossa vida e devastar tudo, não, basta uma brecha. Ou acha que Dalila conseguiu roubar tudo de Sansão já na primeira pergunta? Nós compartilhamos aqui, nós lemos o texto, importunando ela todos os dias. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com quem você se abre. O seu ministério, o seu chamado é a maior e melhor coisa que você pode ter da parte de Deus. Você nasceu com um propósito. Nós nascemos com um propósito. O inimigo sabe disso. É por isso que nós enfrentamos tantas lutas, tantas guerras, e parece que quando nós vencemos uma luta grande, vem outra maior, e quando nós vencemos essa maior, vem uma outra ainda maior, e parece que nós não temos descanso, não é verdade? E é justamente isso, nós não temos. O nosso descanso não é aqui, é lá com Ele, na glória. Mas até lá, nós vamos enfrentar muitas lutas sim, muitos problemas sim. Em Lucas 24, verso 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Imagine você andar com Jesus, falar com Jesus, bater papo com Jesus, sentar, tomar café com Ele, questionar, reclamar, e ter horas com Ele, dias com Ele, anos com Ele, e no final você não perceber que era Jesus. Imagine você estar na igreja achando que você chega no horário, na escala, está bom, você está cumprindo o seu papel. Imagine você chegar no culto e porque você cumpriu suas responsabilidades, você achar que você, está perfeito. Imagine nós levantarmos as nossas mãos e acharmos que Deus está falando conosco, que Deus está falando comigo, eu estou falando com Ele, e no final eu entender que eu não estou ouvindo a voz dEle, que Ele fala comigo, os meus olhos, meus ouvidos estão fechados a tal ponto que eu não consigo discernir Ele falando comigo. E é isso que acontece em muitas igrejas. Jesus fala, alerta, exorta, abençoa, se manifesta, ou talvez quer se manifestar, quer falar, quer agir, mas não.
aqui é do meu jeito. Não, aqui eu que faço, tá? Aqui no louvor é eu que mando, aqui na igreja sou eu que faço, lá no Ministério Kids é eu que, porque eu sou. Imagine. E nós temos o privilégio de estarmos aqui nesta noite, ter a liberdade de levantar as nossas mãos. E muitas vezes não temos nem forças para falar. Muitas vezes só Deus sabe como muitas vezes nós chegamos aqui. Quantas vezes que nós viemos aqui falando: Deus, eu não quero estar aqui, mas eu estou. Deus, a minha vontade era ter ficado em casa, ter ido para qualquer outro lugar, mas eu estou aqui. Só Deus sabe quantas vezes que nós viemos à casa dele falando: Deus, eu não tenho forças para falar, eu não tenho forças para louvar, eu não tenho nada para te entregar, Deus. O que eu tenho é isso aqui, ó. Porque há uma diferença, igreja, entre aquele que se acostumou com o pecado e vive no vício do pecado, com aquela pessoa que entende que é pecadora, mas luta constantemente para vencer esse pecado. Para alguém que olha para a sua vida e entende que sozinho ele não consegue, mas tudo nós conseguimos, nós podemos através daquele que nos escolheu. E nesses momentos que nós estamos enfraquecidos, tristes, cabisbaixos, nós estamos na casa dele falando: Deus, eu não queria estar aqui, mas eu estou. Eu não tenho forças para louvar, eu não tenho palavras, eu não tenho nada para te agradecer, ó Deus, mas eu ainda estou aqui. E isso é discernir a voz do Senhor falando conosco. Isso é entender que muitas vezes a nossa vida não vai ser somente um mar de rosas. Muitas vezes a nossa vida não vai ser só sorrir. Muitas vezes a nossa vida vai ser sim chorar. Vai ser sim algumas perdas. Vai ser sim alguns choros. Mas em todas as coisas, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em todas as coisas que nós vivemos, nele, nós conseguimos vencer. Só Deus sabe como que nós estamos aqui hoje. Só Deus sabe como que está o nosso coração aqui hoje. E só nós sabemos quantas vezes no dia de hoje Deus já não falou conosco. E quando eles estavam reunidos, Jesus aparece aos discípulos. E lá no verso 45 diz assim: então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E Jesus se apresentou a eles. Jesus falou com eles. Jesus comeu com eles. E eles começaram a perceber algumas coisas. Eles começaram a entender que alguma coisa ali estava diferente. Até que os olhos, até que os entendimentos deles foram abertos. Para que eles pudessem entender, relembrar quem estava com eles. Às vezes Jesus já está na sua casa e você não percebeu. Às vezes Jesus já sentou com você para conversar e você não percebeu. Às vezes Jesus já falou para você: filho, vamos conversar, e nós não percebemos. Continuando, verso 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados,
em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O tema da mensagem, como eu falei nessa noite, é restaurando a intimidade. Quanto tempo faz que nós não oramos de verdade? Eu não falo somente na intercessão, falo somente quando nós estamos aqui na igreja. Mas como está o nosso relacionamento com Deus? Como está a nossa intimidade com Deus? Será que os nossos ouvidos estão abertos? Será que os nossos olhos estão abertos? Será que a nossa mente, os nossos corações estão abertos para ouvir, receber e discernir aquilo que o Senhor já tem falado? Porque uma coisa é fato, nós ouvimos muitas vozes, amém? Tem vozes de tudo quanto é lado que nós ouvimos. E muitas vezes nós ouvimos mais as vozes dos outros do que a voz de Deus. Muitas vezes nós damos mais atenção às vozes alheias do que à voz que nós deveríamos dar atenção. E Deus quer nos mostrar nessa noite de que não precisamos chegar ao ponto de Sansão, de perder tudo. Não. Nós também não precisamos ficar caminhando e achando ou perguntando: será que você viu? Será que você... Não. Jesus quer restaurar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Jesus quer que os nossos cultos sejam cultos racionais, cultos inteligentes, cultos espirituais sim, mas racionais a ponto de que eu entenda o que eu estou fazendo para com Deus. Que seja um culto onde eu entenda o motivo da minha adoração a Ele. Que seja um culto que eu entenda o motivo de nós nos reunirmos nesse domingo, aqui nessa noite. O motivo pelo qual nos traz ou nos faz sair da nossa zona de conforto em casa e nos reunirmos para juntos louvarmos a Ele, exaltarmos a Ele. E Jesus quer restaurar a nossa intimidade a ponto de que Ele fale, e nós ouvimos e nós possamos falar, e Ele receber as nossas orações, e haja uma troca, uma intimidade, para que sejamos, como a Bíblia diz, um para com Ele, que nós sejamos uma igreja unida e fortalecida, que possamos crescer juntos todos os dias, no ensinamento da sua palavra. Porque quando nós falamos de palavra, falamos do próprio Jesus encarnado. E se nós desmoralizamos a palavra, se nós deixamos a palavra de lado, se nós ignoramos a palavra, nada mais é do que deixar Jesus de lado. E hoje nós vemos muitos shows, apresentações, e a palavra vai ficando cada vez mais escassa, cada vez mais extinta. Aí Deus nos traz uma noite como hoje para falar: ei, ainda é tempo de sermos restaurados, ainda é tempo de sermos resgatados, ainda é tempo de sermos reconectados para com Ele, a ponto de que nossa intimidade para com Deus seja uma, e não por um momento. E não hoje eu estou bem, estou feliz, amanhã eu estou mal, depois eu estou bem de novo e nessa gangorra, não. Deus quer que nós sejamos estáveis com Ele. Deus quer que haja verdade em nós, que quando nós cantarmos não seja apenas palavras saindo da boca, não, mas que seja adoração sincera, verdadeira.
Quantas vezes na nossa vida nós não olhamos para nós e falamos: isso não é mais para mim, já passou o tempo. Ah não, pastor, obrigado, pastora, obrigado, mas já passou, não é mais para mim, já estou muito velho, estou muito cansado. A vida me ensinou que, para outras pessoas, tá? Para mim não. Quem pode delimitar o que é para você ou não? Quem pode falar o que é para você ou não, senão Deus? Se Deus falou o que é, tome posse, acredita. Se Deus falou que é seu, tome posse. Se Deus falou que é seu, vai adiante. O que acontece é que muitas vezes nós nos colocamos numa zona de, muitas vezes, de vítima, e falamos: não, Deus, eu sou o coitadinho da história. Não. E Deus está falando o contrário. É tempo de viver o sobrenatural ainda, igreja. É tempo de levantar ainda, igreja. Tem muita coisa para fazer ainda, igreja. Tem muitas vidas para serem salvas ainda. Tem muitos ministérios para serem restaurados. Tem muita intimidade para ser restaurada. Tem muitos sonhos ainda para Deus dar. Tem muitas palavras ainda para Deus se manifestar. Tem muitas pessoas para serem curadas. Tem muitas vidas para serem salvas. Muitas famílias para serem restauradas. Ainda tem muito mais para Deus fazer ainda hoje. E não somente para fazer aqui nosso bem, mas através de nós. E não somente através de nós, mas através, em nossa vida mesmo. Sabe quantas vezes a gente olha e a gente ora muito pelos outros? A gente fala muito pelos outros, a gente ora muito pelos outros, e muitas vezes nós esquecemos de nós. E Deus está falando: não, é para os outros sim, mas é para você também. É para você também, Giba, é para você também, Aline. É para nós também, igreja. O sobrenatural não é somente naquela época, não somente para amanhã, é para nós ainda hoje. É para nós ainda orarmos e vermos paralíticos serem curados, coxos levantarem e andar, mortos serem ressuscitados, famílias serem restauradas. É para nós ainda hoje orarmos e sentirmos a presença dEle arder em nossos corações. É para nós ainda hoje. Mas nós só conseguiremos viver isso a partir do momento que entender o nosso compromisso, a nossa responsabilidade para com Deus. E se porventura nós não estejamos da forma que deveríamos estar, essa noite é noite de restaurar. Essa noite é noite de resgatar tudo aquilo que foi perdido. E se nós não perdemos nada, é noite de receber ainda o que o Senhor tem para nos dar. E no verso 49, como nós lemos, diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deus quer usar você, igreja. Deus quer usar você para orar. E essa pessoa ser curada. Deus não quer usar. Eu já vi muito isso. Eu já fiz muito isso. Alguém orar: o Eric, o pastor ora por mim. Não, eu vou chamar tal pessoa para orar. Até o dia que Deus falou: não, é você que é para orar. Sabe quando alguém fala assim: ô André, ora por mim, André. É o momento que Deus vai te usar, para que da sua boca saiam palavras de vida. E que nós saímos do sepulcro para viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe aquele momento que a gente olha na nossa casa, a gente fala: nossa, como eu queria mudar de vida. Sabe como eu queria algo novo. Sabe quando a gente está naquele momento que a gente fala assim: nossa, eu queria algo, sabe, que motivar. Abra sua boca na sua casa. Seja você o profeta da sua casa. Seja você o profeta da sua família. Seja você um instrumento que vai mudar a sua história, a história da sua família, a história das pessoas que estão com você.
Deus tem muitos sonhos aqui. Muitos sonhos que ainda não foram vividos. Mas também tem muitos sonhos que se perderam na caminhada. Deus tem muitos planos aqui, a fazer, a realizar, a concretizar. Mas também há muitos planos que nós olhamos para nós, como eu disse, já passou. Mas eu disse que não passou. Às vezes dói nós abrirmos nosso coração. Às vezes nós olhamos para nós e falamos: eu não mereço, eu não sou digno. Mas há um louvor que diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Nós podemos e erramos muitas vezes. Nós caímos e falhamos muitas vezes. Muitas vezes nós queremos parar, desistir. Mas há uma chama aqui dentro, que ainda arde. Há uma chama aqui dentro que ainda queima. Muitas vezes nós não temos a resposta. Muitas vezes nós não sabemos o motivo. Muitas vezes nós não sabemos nem como chegamos aqui. Vocês que estão na frente, só olha um pouquinho para trás. Pode olhar para trás. Olha quantas pessoas que estão aqui. Imagine quantos sonhos que não estão aqui nessa noite. Quantos planos. Quantas orações que já não foram feitas. Quantos pedidos já não foram feitos? Quantas lágrimas já não foram derramadas? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus está aqui. E Jesus está caminhando conosco. Jesus está andando conosco. Ele está nos perguntando: filho, o que está acontecendo? O que estão dizendo aí? O que você vai dizer? Você vai falar dos outros? Vai falar da irmã, do irmão, do cachorro, do papagaio? Ou você vai aproveitar a oportunidade de falar: Jesus, vem aqui. Como esperava por isso, Jesus. Sansão não percebeu quando perdeu a presença. Esses homens não perceberam quando a presença chegou. Mas eu louvo a Deus, porque se nós estamos aqui, é porque a presença do Senhor já estava. E eu não falo no lugar não, tá? Eu falo aqui, ó. Porque o lugar não muda nada, mas o que está aqui dentro, o que arde aqui, isso é você e Deus. Por isso eu gostaria de pedir para que a igreja se colocasse de pé. Gostaria de chamar os pastores a vir aqui na frente. E você que está no seu lugar, você que está aí assentado, se colocando de pé, e que sinta essa necessidade e fale assim: eu preciso que algo na minha vida seja restaurado. Eu preciso que algo seja mudado. Pode vir aqui na frente, os pastores estarão orando por vocês. Há muitos sonhos e planos e projetos e propósitos para Deus resgatar, restaurar. E uma oração pode mudar a nossa história.
Deus tem coisas grandes para nós, igreja. Deus quer resgatar aquilo que ninguém pode roubar. Eu não posso roubar a intimidade de ninguém. O irmão não pode roubar a intimidade de ninguém. E Deus quer restaurar aquilo que talvez a única pessoa que pode ter roubado, que é o inimigo. Deus quer nesta noite restaurar tudo aquilo que foi perdido. Fique à vontade para vir aqui na frente.